Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um AgoraCast, o programa dedicado à gestão pública. Hoje vamos falar de um tema fundamental que influencia na vida de todas as pessoas: legislativo. Legislativo municipal. Qual o papel da Câmara? Para que serve um vereador? Qual a sua atuação? E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, Dr. William Pessoa. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Por favor, Dr. William, se apresente aqui para os nossos convidados. Olá pessoal, boa tarde. O AgoraCast é um prazer vocês terem me convidado. Fico muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir. Espero que façamos um excelente podcast, consigamos entregar conteúdo suficiente para tirar dúvidas e mesmo apresentar o que de fato é o direito legislativo, o que funciona, como funciona o poder legislativo em si, desde o vereador ao servidor, desde a população ao prefeito, qual a importância de todos esses três entes: população, prefeito e vereador, para que a gente possa exaurir todas as dúvidas e apresentar um conteúdo informativo importante. Maravilha, doutor William. Doutor William, o senhor tem uma atuação voltada para câmaras legislativas, né? Isso, o senhor é advogado do legislativo, é isso? O senhor podia apresentar para a gente? Isso, eu assessoro diversas câmaras de vereadores há mais de 10 anos. Especificamente, eu só faço isso na minha vida, então, ou seja, todo o meu papel no direito sempre foi no direito legislativo, né? Já atuei também no âmbito de prefeituras municipais, mas vi um nicho mais produtivo e, sobretudo, um espaço maior no mercado e uma certa necessidade, né, de explorar esse setor do direito legislativo. E aí, a gente atua em diversas câmaras, em todo Agreste, Mata Sul, né, aqui de Pernambuco, buscando exatamente assessorar os vereadores, o presidente da Câmara e, sobretudo, prestar um serviço de qualidade para que a população sempre saia ganhando com um legislativo forte, né, independente e atuante. Perfeito. Hoje a gente conta com mais ou menos 60 mil vereadores pelo Brasil afora. Então, é muita gente, fora os assessores, todo um pessoal que está nesse apoio, como os consultores, tudo isso. E são políticos, são pessoas que têm um impacto profundo na gestão pública. Porque o legislativo é um dos entes mais importantes. Ele está ali, é o que está próximo da população, ele legisla e fiscaliza as contas públicas e a atuação do executivo. Eu queria entender e queria saber do senhor, eh, qual o papel que a Câmara tem, porque muitas pessoas não entendem, muitas vezes nem o próprio vereador entende o papel da Câmara e o do vereador. Ele pensa muitas vezes que é só estar entregando uma cesta básica, estar fazendo uma indicação de emprego, já para a gente começar assim. O que é que a gente pode entender que é fundamental que a Câmara compreenda, que o vereador compreenda, para desempenhar um papel melhor para a população e para ele mesmo? Eu acho que a parte mais importante da população, sobretudo, entender é um post que você fez recentemente no teu podcast, na página, né, AgoraCast, que viralizou, né? O que o vereador não é, né? A gente sabe que o vereador é o para-choque da política, ou seja, ele sempre é o primeiro a receber o toque-toque na porta da população, né? Então a população procura primeiramente o vereador do que o prefeito. O prefeito às vezes está mais distante, deputado mais distante ainda, governador, senador e presidente. Então o vereador é aquela pessoa mais próxima do povo. E por isso que eu sempre digo que a porta do voto passa pelo vereador, né? Se o deputado ele quer ter voto, ele precisa de um prefeito, ele acha. Mas o prefeito precisa de um vereador, porque na ponta quem chega é o vereador. O prefeito às vezes não sabe, Dona Maria, que mora ali, seu Zé que tem uma venda, mas o vereador sabe. Muitas vezes a gestão pública, quando ela não enxerga alguma pessoa, ou seja, algum popular, alguma necessidade, tenha certeza que falhou um vereador. A culpa sempre vai ser no vereador. O pessoal vai sempre bater nas costas do vereador, porque procurei o vereador não resolveu. E aí é onde a gente chega nesse teu post, né? O que o vereador não é. Às vezes a população entende que o vereador ele é o SAMU, é o 190, é o bombeiro e O é o que resolve motorista. tudo, né? E não é. Ele sim é a via para resolver tudo, né? E dele parte boa, vamos dizer assim, boa, sendo redundante, boa parte do que a gestão pública pode fazer. Quando um vereador recebe uma denúncia, uma reclamação ou mesmo uma sugestão lá na Câmara de Vereadores, o que é que ele vai fazer? Ele ouviu. Primeiro passo. Eu sempre falo que o vereador ele tem 4 funções, o 4.0. Ele precisa representar ouvindo.
Então, ou seja, ele vai recebeu a denúncia, ele vai ouvir, está representando aquela pessoa. Segundo, ele vai, então, primeiro representar, depois legislar, depois fiscalizar e, por fim, comunicar. Então vamos lá. Esse é o vereador 4.0, que representa, que legisla, fiscaliza e comunica. Mas por que a população às vezes não entende? Só se o vereador não fizer esse 4.0 completo. Se o vereador representar a população ouvindo, depois ele vai lá e age, legislando. Em seguida, ele fez a parte dele, legislou, apresentou um projeto de lei, uma proposta legislativa qualquer que seja, né? E foi aprovado, encaminhou ao prefeito. O prefeito não cumpriu. Ele vai para o terceiro ponto, fiscalizar. É no momento que ele vai ali exatamente fazer valer o direito do cidadão, que ele ouviu, que ele representou, que ele propôs e aprovou. E aí ele vai fiscalizar. Aí, eventualmente, o chefe do executivo não cumprindo essa demanda legislativa aprovada, né, ele vai comunicar à população. E quando o vereador não comunica, é onde ele falha. Porque muitas vezes o vereador, ele faz tudo perfeito. Ele ouve a população, ele age, ele fiscaliza e o prefeito chega a entregar, a demanda é concluída, mas infelizmente a população não escuta. Não sabe que foi aquele vereador. Acha que foi o executivo, né? E aí, voltando para aquela fala sua do que o vereador não é, o poder executivo, como se diz, é o que executa. Então, cabe ao executivo executar todas as demandas necessárias para o bom funcionamento da gestão pública. E uma gestão pública ela só funciona bem se a população tiver assistida bem na saúde, na educação, na segurança e etc. Então, se algo não está chegando na ponta, se está faltando água na torneira, se está um calçamento estourado, sem conserto há muito tempo, né? Se está uma iluminação de uma determinada rua apagada há muito tempo, né? Isso parte de que um vereador ouviu, apresentou um requerimento lá pedindo a troca da lâmpada, pedindo o calçamento, pedindo a reforma da UBS, né? Foi aprovado o requerimento, encaminhado ao executivo, o executivo cabe executar. Só que quando demora para o executivo fazer sua parte, o vereador, ele sendo muito útil como ele é para a população e como sendo o para-choque da política, o primeiro a levar pancada, ele muitas vezes se alvoroça Hum. a ser executivo. Então, ele recebe a demanda que o popular não está conseguindo um veículo para levar sua mãe a um exame em Recife ou mesmo a um procedimento cirúrgico, ele manda para o executivo não consegue resolver, ele vai lá e resolve. Mas aí falhou toda a cadeia. Falhou o legislativo quando alvoroça a fazer às vezes do executivo, falhou o executivo quando ouviu do legislativo e não agiu, né, não executou, e aí a população vai ficar nesse limbo, né? Vai entender que, eu falo com o vereador resolve. Então, hoje o vereador, ele compra medicamento para o eleitor, ele paga procedimento cirúrgico ou de alguma forma facilita, né, ele leva, seus eleitores a fazer exames e procedimentos cirúrgicos noutras cidades, sobretudo na capital, em Recife, né. Então, tudo isso facilita a vida do eleitor, só que aí ele se acostuma, ou mal se acostuma. Ele se acostuma a receber de pronto aquilo que, se ele fosse para o executivo, se ele fosse para a assistência social, que é onde deveria acontecer e fluir a coisa, ele entraria numa fila, ele passaria por um crivo e demoraria e tal. Então, se o vereador resolve, ele. Então, eu acho que para funcionar bem um negócio, ele precisa efetivamente, Thiago, de receber a demanda e buscar o executivo. Se o executivo não resolveu, ele tem como resolver. Ele apresentou a proposta, o executivo não fez, não executou, ele vai para o Ministério Público, certo? Ou mesmo o eleitor dele entra com a ação judicial buscando seu direito. Se é uma lata de leite, se é uma cirurgia que não foi realizada, um veículo ou mesmo calçamento, ele entra com ação judicial. Mas o vereador não deveria se alvoroçar a fazer. Quando ele faz, como eu disse, falha toda a cadeia. Ele, querendo ser bom, ele é bom, ele serve ao eleitor, ele facilita a vida da Tem a boa população, intenção. mas infelizmente. E muitas vezes, quando ele faz todo o processo certinho de representar, de legislar, de fiscalizar, mas ele não comunica à população, Thiago, aí ele falha no procedimento mais simples, porque ele fez o mais difícil, né. Então, às vezes, o calçamento é entregue, certo, e o vereador simplesmente esquece de dizer que foi ele que fez aquilo ali, foi ele que buscou.
Eu que ouvi a população daqui, apresentei a proposta legislativa e encaminhei. E aí quando ele falha, alguém todo mundo gosta de ser pai de menino bonito, né, tem aquela coisa, né. Então, ou seja, vai ser um deputado, vai ser o prefeito que vai dizer que fez, então é importante que o vereador terminou uma sessão, eu sempre digo, quando terminar uma sessão, o vereador às vezes apresenta diversas propostas, Tiago, e principalmente ele apresenta muitas demandas na mesma sessão. Então ele precisa, de uma forma sucinta, ao final da sessão, fazer um curto vídeo de 2 minutos, certo? No máximo, e dizer à população ali o que foi feito. Olha, hoje eu apresentei demandas sobre tal e tal e tal. E essa demanda vai ser aprovada. Depois que é aprovada, ele faz outro vídeo. Olha, na sessão anterior apresentei as propostas seguintes, tal, e hoje foram aprovadas. Estão sendo encaminhadas ao executivo e iremos cobrar e fiscalizar para que seja executado. Na sessão seguinte, se o prefeito não agiu, aí ele começa a fazer as críticas, entendeu? Mas a população vai ver que não caiu no limbo, não caiu no esquecimento. Ou seja, que ele buscou, efetivamente, tentou, com todas as suas armas possíveis, né, fazer o seu papel. Mas aí o executivo, por sua vez, não fez, e aí ele vai buscar outras vias, seja no administrativa, seja Justo. legislativa também, que ele pode abrir uma CPI. Sim, Ele pode abrir uma CPI. Né? Se o prefeito não está cumprindo uma lei, né, tá tendo um ato ali de descumprimento de lei. É algo ilegal, então ele precisa abrir uma CPI, ele pode, de repente, mandar pedidos de informações para requerer informações sobre a execução de tal obra, por que não aconteceu, o que é que houve, por que o atraso, por que não está sendo prestado serviço à população, entendeu? E se não der funcionamento, ele pode acionar os meios judiciais ou mesmo, eventualmente, fazer uma representação ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas. perfeito, perfeito, doutor. E isso ressalta muito um problema que eu enxergo no Brasil, é o legislativo, quando não entende o seu papel, o 4.0, ele fica muitas vezes submisso ao executivo, né? Então, a gente vê, por exemplo, o Brasil afora, em algumas situações, o prefeito que diz como é que a Câmara vai funcionar, né? Que quem vai ser o presidente, como é que vai funcionar, e isso parte muito dessa ausência do vereador entender o seu papel e dos meios necessários, né? A gente conversou também lá no Instagram, na página, sobre essa questão do fura-fila. A gente fez um post falando dos fura-filas e justamente é isso. A gente acaba minando uma burocracia que é necessária, né? Que é um processo que deve seguir, de um acesso a um determinado serviço, e muitas vezes as pessoas procuram meios para furar essa fila, seja um vereador, seja um articulador político, seja uma própria pessoa da gestão, que acaba minando a gestão pública. E eu enxergo muito isso que acaba enfraquecendo tanto a gestão pública como um todo, e principalmente o legislativo, que acaba não entendendo seu papel, e as pessoas, por ter essa questão de imediatismo, de ter um mecanismo para conseguir um serviço de uma gestão que falha, Uhum, infelizmente, acaba gerando esse ciclo vicioso, né? Eu não tenho uma gestão pública que consegue entregar, eu tenho um legislativo que não está executando de toda forma, de certa forma, o seu papel, que é de fiscalizar, não, porque não está funcionando. Então, eu preciso entender por que isso aqui não está funcionando. Vou lá fiscalizar, está faltando recurso, posso destinar uma emenda, posso articular com outros vereadores de buscar recursos federais, estaduais, posso ver se está tendo algum desvio do executivo, e é muito uhum, importante a gente entender esse papel do vereador e que ele entenda, né? Para que ele não tenha essa submissão ao executivo e seja um poder, porque é realmente um poder autônomo e independente, né? E eu queria entender da sua experiência como é que a gente se dá essa dinâmica entre poderes, a sua uhum, percepção de que há realmente essa interferência, o legislativo acaba sendo muitas vezes submisso, porque eu enxergo que ele tem, há casos e casos, de fato, mas o legislativo se submete muitas vezes, seja por cabide de emprego, seja por essa questão de facilidade para acessar determinados serviços, mas ele precisa ser independente, porque ele precisa chegar e dizer, prefeito, não, prefeito, você não vai fazer isso, porque é a voz do povo uhum. também. E aí, qual a sua impressão sobre isso? Eu acho que muito parte, Tiago, da questão da sua forma de se impor, né. Se o vereador eu começo pela base, pelo eleitor, que é quem é dono do poder, né, porque todo o poder emana do povo. Então se o povo, né, se o eleitor, ele entende o seu papel e ele entende o seu poder, né, ou seja, se ele entende que todo mundo depende dele para se eleger, ele vai saber cobrar. Mas no momento que ele deixa de cobrar serviços,
públicos e começa a cobrar serviços privados ou recursos privados que venha eventualmente a vender o seu voto, ele não só vende o voto ali. Ali ele vende toda o funcionamento de uma gestão, porque eu sempre aprendi que almoço não existe almoço Não, não sei. grátis, né. Então, se um candidato compra um voto, o vereador, o eleitor vende seu voto, alguém vai pagar aquele almoço. Então, no momento que o eleitor vier procurar o político que ele elegeu, disser: "Ó, calça a minha rua", ele vai dizer: "Ó, negócios são negócios. Eu queria o voto, você me vendeu o voto. Nem eu te devo nada, nem tu me deve nada". Então, no momento que Tiago, por que eu estou trazendo para a base? Porque no momento que o eleitor Aceita isso. aceita isso, ele mexe com toda a estrutura. Porque imagine só, se o eleitor só chega para o político, senta lá: "Olha, eu queria seu voto, tal, eu sou fulano de tal, tenho propostas assim, assim para o teu bairro, etcétera, tal, visualizei essas deficiências, prometo resolver isso, aquilo, tal". E o eleitor chega, aperta na mão dele e diz assim: "Confio em você, vou votar em você. Espero que você me represente e bem. Lá estarei para cobrar". O político, ele já sai daquela casa com senso de responsabilidade, que era melhor ter pago do que ser cobrado. Então, quando ele sai dali, o eleitor cumpriu com o seu papel, o político sabe da responsabilidade que ele tem ali naquele local, né. Quando chegar no seu mandato, ele vai lembrar aquilo ali, porque ele de fato deve ao eleitor. Ele não comprou, ele ganhou, ele conquistou o voto. E quando você a diferença de ganhar e conquistar é quando alguém chega e diz assim: "Ó, aqui eu tenho 10 votos, você me dá X, eu te dou 10 votos". Aquele político, ele ganhou 10 votos. Então, para ele, a reclamação dos 10 não vale. Agora, quando ele chega ali numa família e ele passa lá meia hora tomando cafezinho, sentado no sofá, certo? Às vezes numa casa de taipa, às vezes com pingueira, às vezes quando chega na hora do almoço ali e o pai de família acaba de chegar da roça e a mãe diz: "Olha, doutor", com política, "quer um cafezinho? Porque eu ainda estou fazendo o almoço", às vezes o almoço nem tem. E ele chega ali perto do voto, sai daquela casa ali que não tinha nada a oferecer, né, nem para os seus, que dirá para si, né, e garante o voto a ele, ele sai de lá dizendo, com a consciência batendo, dizendo: "Eu tenho que fazer alguma coisa para essa família. Eu preciso transformar essa família". E aí é onde a gente vem num ponto que um bom mandato, ele transforma vidas, mas não se transforma. O problema é que tem políticos que se transformam com o poder. Quando ganham o poder, né, se ganham ambição e aí se vendem para o poder. Esquecem de que o poder apenas Viciado, né? eles se viciam no poder. O poder apenas ele tá ali passageiro. E aí é onde tem aquela síndrome da perda do poder. Quando tá terminando o mandato, o político, né, já vi muito sucessor, prefeito, né, meu avô foi prefeito na cidade e disse: "Meu filho, quando eu indiquei o sucessor, depois que eu indiquei, né, eu abri a porta, minha chefe de gabinete já não estava mais lá, estava procurando o sucessor. O meu café ele vinha frio, a água vinha quente, né". Então assim, quem não passa um período, no mandato, buscando realmente beneficiar as pessoas, quando ele perde aquilo ali, ele sai com 2 sentimentos. Ele sai com o sentimento de que não transformou vidas, e ele sai com o sentimento de frustração própria que o ego da pessoa que se transforma com poder, né, ele se infla de uma forma, só que quando você o que é que ele não entende? Que quando ele se ele inflou dentro do poder, quando ele perdeu o poder, Ele vai murchar. e aí, quando você é o mesmo, quando você entra e quando você sai, você não sente a diferença, sabe. Então é importante que o eleitor, ele cumpra com o seu papel, não aceite nada em troca, a não ser serviços públicos, garantias e promessas de execuções públicas, né, e que ele, assim que o vereador, o prefeito, o deputado se eleja, que ele cobre, né, ao seu político. O político, se for o vereador, que é o primeiro mais próximo do povo, vai cobrar ao executivo e o executivo, por sua vez, vai ter que executar. Se der errado aqui, a chance de dar errado é mínima, porque não houve
falha, que nem o prefeito comprou o vereador, nem o vereador comprou o eleitor. Então, os 3 ali estão em autoconfiança. Um está confiando no outro ali, um está acreditando no outro. Então funciona. Se no meio desse caminho aí tem uma barreira, um exemplo, se o prefeito compra o vereador chegar para o prefeito e disser: "Ó, me ajuda o eleitor", ele vai: "Rapaz, ó, o que tem que te ajudar, eu já te ajudei", entende? E aí falha. Então, quando isso não acontece, Thiago, quando a coisa funciona perfeitamente, o eleitor acredita, é conquistado, ele não ganha, o político não ganha o voto, ele conquista o voto da pessoa, né? Então, no momento que ele conquista, ele ganha uma responsabilidade. Quando ele senta na cadeira, quando ele está no mandato, ele vai buscar fazer o máximo por aquela família, pelaquela comunidade, sobretudo por toda a sua cidade. E aí a coisa vai funcionar bem, entendeu? O prefeito vai cumprir o seu papel, o vereador vai cumprir o seu papel, entendeu? E o eleitor também. E aí a pirâmide funciona de forma plena. Bacana, muito interessante isso. O senhor traz 2 conceitos também que a gente conversou já na página, que são o ego e a vaidade, que acabam destruindo a gestão pública. O ser humano ele tem muito disso, que é justamente quando ele infla, quando acaba isso, ele vai ficar vazio, né? E ele tem que saber lidar com isso, e muitas vezes não sabe lidar, né? E o ego realmente, há pessoas que ficam desconhecidas quando assumem um cargo. Às vezes não precisa nem ser um cargo grande, né? Basta até assumir, sei lá, é, recepcionista, você já vê que já tá com a vaidade porque é da É, prefeitura, que, enfim, tem um contato com o prefeito, acessa um pequeno poder, que é a síndrome do pequeno poder, né? E acaba se desconhecendo aquela pessoa que era antes, desaparece. E por exato. estar nesse acesso ao poder, acaba acontecendo isso. E é muito bacana o senhor trazer isso, porque a gente reflete sobre. Sim, É porque, Thiago, se o servidor ele entender, e servidor, quando eu falo, não é só, como você falou, o recepcionista. O vereador ele é servidor, o prefeito ele é servidor, o diretor, o secretário, todos são servidores. Se eles compreendem que eles estão sendo pagos pelo povo para servir ao povo, a coisa funciona. Mas se eu ganho um cargo de recepcionista, o meu prefeito ou o meu vereador particular me colocou como recepcionista. Se ali eu já ponho um salto alto e já começo na minha comunidade a influ, né? Chegou, agora eu sou servidor da prefeitura, né? E já desejo humilhar algumas pessoas. Então aí tem a pirâmide, vai quebrando tudo, né? Porque ele não tá para servir. Ele tá ali para servir de pedestal, ele tá ali querendo aparecer, querendo se destacar. E eu sempre digo que quando o servidor tá se destacando mais do que o serviço, tá errado. Olha, quando o prefeito é bom, não é porque ele é bom de mídia. A mídia vai inflar. Mas, rapaz, tu viste, fulano tá com não sei quantos milhões de seguidores. Bacana. A mídia vai inflar. Mas o que vai assegurar e o que vai garantir o voto é o que o povo sente na pele. E só sente na pele o que ele recebe na ponta. Então, se uma gestão é boa, ela tem 50% para dar certo se fizer um bom serviço. Os outros 50% ela precisa divulgar bem. Ela precisa divulgar bem, fazer todo o papel. Mas assim, se o servidor ele entrega um serviço bom, ele vai se destacar naturalmente. sim. Mas o problema é que tem pessoas, servidores, e quando eu digo todos, prefeito, vereador, secretário, diretor, recepcionista, serviços gerais, quando ele quer se destacar pelo cargo e não pelo serviço, dá errado. Ele é servidor, ele está para servir, então ele precisa entregar um serviço de qualidade. E aí, de forma espontânea, o serviço que ele está fazendo, o prefeito começa a trabalhar, o vereador começa a trabalhar, ele vai ganhando notoriedade. As pessoas vão sentir na pele. Porque o que faz o voto vir de forma natural, o que faz o reconhecimento existir pela população, um reconhecimento espontâneo, né? É quando, de forma unânime, a família se reúne e diz assim: ó, quem é que a gente vai votar agora? Um exemplo, agora, para governador, quem é que a gente vai votar agora para senador? E chega no nome, diz assim: rapaz, ó, fulano, ou cicrana, ou beltrano. Por quê? Porque eles veem o serviço chegando na ponta. Você viu que melhorou isso? Você viu que melhorou aquilo? E aí, ou seja, o político, ele se destacou pelo serviço, não pelo nome. Quando ele só vai pôr o nome dele na mídia, as pessoas vão ver o nome dele maciçamente na mídia. Mas vai dizer, cadê o benefício? Cadê o que a população precisa? Não tem. Aí, ou seja, vai entrar por aqui, mas o voto não vai sair. Porque ele vai dizer, ó,
ele está gastando muito dinheiro, mas ele não está fazendo nada, entende? Perfeito. É algo que a gente já tinha conversado, inclusive, em outro programa. Você não é importante. O que importa é a entrega que você está fazendo, É né? isso. Nós, como servidores públicos, estamos para servir. Então, independentemente de eu estar ou não, o serviço tem que funcionar. E assim, É tem o princípio da pessoas impessoalidade. perfeito, Thiago. E tem pessoas que passam pelo mandato. Tem pessoas que marcam o seu mandato. Qual a diferença? Tem vereadores, acho que você deve reconhecer alguns, prefeitos, que foram vereadores, que foram prefeitos, mas que você não lembra, Sim. não é? Eu já votei em um que disse: "Rapaz, o que foi que ele fez? Eu esqueci, não sei", porque talvez não fez, entende? Mas tem pessoas que marcam o seu mandato. Ou seja, eles não passam pelo mandato. Eles passam naturalmente, um dia eles saem, mas eles marcam o seu mandato. Todo mundo que vinha: "Rapaz, quem fez essa ponte aqui foi fulano. Rapaz, quem fez essa UBS aqui foi cicrano. Ó, quem calçou essa minha rua aqui foi Beltrano". E aí, ela ficou na história, sem precisar, de egos, sem precisar focar nisso, porque quando você foca numa coisa, dá errado. Se você focar em ser: "Ah, eu quero ser o melhor prefeito", não seja o melhor prefeito, não seja o melhor vereador, seja o melhor de si todos os dias. Porque é o máximo que você pode dar. Se você for o melhor de si todos os dias, ao fim do seu mandato, algo de bom você fez. Às vezes, tem vereadores de oposição, Tiago, que chega assim e dizer: "Doutor, rapaz, ser oposição é muito difícil". E aí já entrando noutra seara, né, de oposição à situação. Às vezes, ser oposição é mais fácil do que ser situação. Quando você é vereador de situação, ou seja, do lado do prefeito, né, que aí a gente vai voltar depois naquela questão que você falou da independência, né, do vereador. Quando você é vereador de situação e a gestão não é boa, é muito ruim. Porque o vereador da oposição É é uma mais régua. fácil, porque o que é que o vereador da oposição tem que fazer? Ele tem que fiscalizar e comunicar. Ele fiscaliza os maus feitos do prefeito, da gestão pública, né, e ele vai lá e divulga na hora da sessão, no grande expediente. E aí a situação fica com um desafio gigantesco, porque, por exemplo, se eu chegar lá e disser: "Ó", eu já vi isso, tá, uma vez o vereador chegou com uma foto impressa assim e levantou e disse: "Vocês estão vendo o que aqui?" E não dava pra ver nada, estava tudo preto escuro, né, tal. Aí "Pronto, isso aqui é na frente da casa da Dona Maria, não tem iluminação não, ó, os postes estão todos apagados, isso aqui foi uma foto que eu tirei lá, não dá pra ninguém ver porque tá tudo escuro". E todo mundo cai na gaitada, sabe. Aí o outro mostra uma coisa, chegou e disse assim: "Vocês estão vendo aqui, vocês acham que isso aqui é o quê? Um galinheiro, não sei, um negócio bem sujo, sabe. Isso aqui é uma sala na UBS do sítio tal". Estava um nojo, sabe. E aí a situação fica assim, sabe, os vereadores de situação fica: "Meu Deus, como é que eu defendo?", né. Aí o secretário fazendo seu papel vai dar munição, né: "Ó, a gente investiu tanto na saúde, a gente reformou essa UBS tal ano, a gente fez não sei quantos atendimentos". Você pode defender tudo, mas contra fatos não há argumentos. E aquela foto? Ela existe? Tem uma maca que tá no chão? Tá no chão. Tem um bebedouro que tá com filtro no chão? Sim, tá no chão, não tá em cima de uma mesa. Como é que defende isso? Entende? Outro vereador chegou e fez um vídeo, de um aniversário, de 1 ano do buraco. O buraco fez 1 ano, Eita. né. Então veja, o vereador da situação, o líder da situação, vai chegar lá e vai defender, vai dizer que: "Ah, mas foi feito 10 quilômetros, de 20 quilômetros, 100 quilômetros de calçamento, abrimos não sei quantas ruas, fizemos não sei quanto saneamento". Rapaz, mas não interessa. Dona Maria e seu João, que mora ali na frente daquele buraco, quer saber daquele buraco, não quer saber da rua do vizinho, entende? Então é um desafio gigantesco ser vereador de situação. Vereador da oposição, qual é o ônus? É porque de situação tem um aparato, né, ele sempre é apoiado pela gestão, então ele consegue, aquilo que você falou no início, um fura-fila. Ele consegue um procedimento, ele consegue adiantar uma entrega de um medicamento, não para si, o vereador não desvia para si, porque ele desvia para o povo, né, tudo que ele faz desvia não, o que ele faz tudo é para o povo, né. Então, ele consegue um medicamento para um eleitor, ele consegue uma cesta básica para o eleitor, tudo vindo do serviço público. Eu sempre digo: "Olha, fale sempre". Tem vereador ou político que diz assim: "Eu calcei tal rua". Muita calma nessa hora, você não calçou. Eu pedi e a gestão pública calçou a rua. Quem calçou, né, Faz tem muito sentido. governador, muito presidente, muito prefeito que fala que foi ele que fez. Quem fez foi a gestão. Então,
quando tem isso aí, funciona bem. E voltando àquele ponto da independência que você falou, que acabou que a gente perdeu o fio da meada, quando o eleitor cumpre o seu papel, o vereador ganha o poder. Quando ele ganha um voto, quando ele conquista um voto, perdão, ele conquista um poder. Sim. O vereador, quando ele sai de um pleito eleitoral com 1.000 votos, 1.500 votos, quantos votos seja, 500 votos, se ele for eleito, ele ganhou um poder. Parte da comunidade, parte da população confiou nele. E o prefeito vai respeitá-lo, vai dizer, ó, ele tem um assento ele tem um assento lá na Câmara de Vereadores, né? E dada parte da comunidade, votou nele. Ele ganha um poder. Se ele souber usar esse poder para buscar a autonomia e a independência, e não ser subordinado ao prefeito, certo? Mesmo sendo situação. Às vezes tem vereador que diz, doutor, mas ser situação e ser independente é difícil. Não. Você pode não chegar lá no plenário e dizer, fazer as críticas, buraco na rua tal, porque é difícil, né? Você é o vereador de situação, mas você pode fazer mais que o vereador de oposição faz. O vereador de oposição faz a crítica lá no plenário. Você consegue sentar com o secretário daquela pasta e dizer, secretário, tem um buraco na rua tal, faz 1 ano, tal, me ajude, entendeu? Ó, na UBS tem uma maca que estava no chão, um bebedouro que estava no chão, me ajuda aqui, tem essa rua aqui que estão com os 3 postes da rua todos apagados. O que é que a gente pode fazer? Ele consegue ligar para o prefeito. Ele consegue pedir a um secretário para fazer aquilo ali. Mais do que o Da vereador de oposição. oposição. O que é que basta ele fazer? Ele faz um requerimento pedindo, né, aquele serviço, calçamento da rua tal, tapar o buraco tal, colocar a lâmpada tal. Ele faz o requerimento. Aquele requerimento, depois de aprovado, vai ser encaminhado ao executivo. E o executivo vai cumprir o seu papel e vai entregar. Ele, na outra sessão, volta e diz: olha, aquele buraco estava lá, tal. Enquanto tem vereador que só critica, que só fala, só faz vídeo, mas não faz proposta legislativa, não coloca no papel. Fiz o requerimento, foi aprovado, a prefeitura recebeu, a gestão cumpriu o seu papel e está entregue e a população saiu ganhando. Aí funciona. Mas quando o vereador ele se subordina às vontades plenas do prefeito, 100%, porque tudo é um acordo. Não acho que tem a palavra subordinação e tem um acordo. A subordinação é você ficar sempre que nem lagartixa, só balançando a cabeça, Submisso. né? Totalmente submisso, sem poder nem fazer uma crítica. Outra coisa é você chegar, certo? E dizer, prefeito, me ajude, estou tentando me defender, estou fazendo meu papel, mas olha, eu preciso de alguma sorte de respostas, eu preciso que o senhor responda os pedidos de informação que são encaminhados pela Câmara, certo? Eu preciso que esses buracos, essas coisas mais graves, que estão aí mais urgentes, sejam feitas, e etc. Tal. E o prefeito vai entender que o que ele está pedindo é para o bem do próprio prefeito. Está pedindo benefício próprio, porque o vereador não pede para si. O vereador, quando pede uma obra, pede um carro, pede uma coisa, um medicamento, uma cirurgia, é para o eleitor. Então, se o prefeito entende e diz assim, ele está querendo me ajudar. Agora, o problema é que tem vereadores, né, que faz o seguinte, o prefeito chega e diz, eu vou te dar 10 cirurgias, vou te dar isso aqui. E, não me aperreia mais. Aí ele se apequenou, né, por aquele serviço, né? Ele, não, prefeito, não quero nada disso, não. Eu não quero nada. Eu só quero que o senhor, quando vier meu requerimento, meus atendimentos, Atenda. o senhor atenda meu eleitor, porque eu não estou pedindo nada para mim, entende? Então, assim, é importante que o vereador, por exemplo, chega a decisão de uma presidência de uma Câmara. O prefeito chega e diz, vai ser fulano. Não. O que é que cabe ao vereador? Chama outro. Porque quem elege ali não são aqueles que Sim. estão ali Os dentro? pares. Os pares. Então chega ali, conversa com um, ganha um voto. Ganha 2. Ganha 3. Vamos supor, uma Câmara de 9 vereadores, uma Câmara de Estado pequena, abaixo de 15 mil habitantes. 9 vereadores. O prefeito tem 5, a oposição tem 4. Então, se eu sou da base do prefeito, o prefeito não quer meu nome. Talvez, ouvi falar que ele não quer. Mas se eu vou trabalhando, sempre em defesa da gestão, não querendo aparecer e sim aparecer no serviço, não na pessoa. Fazendo um bom serviço, ajudando a gestão, ajudando o secretário. Secretário, o senhor está errando isso aqui, melhora nisso aqui. Tem um servidor tal na pasta tal que está tratando mal os eleitores. Ajusta ali. E aí as pessoas vão vendo que ele não está querendo ser por ser. Ele está querendo ser por servir. Ele está querendo ajudar a gestão. E aí depois ele faz o segundo papel. O primeiro papel é mostrar o serviço, que ele é bom para a gestão, que ele está fazendo um bom papel para a gestão. Depois ele vai mostrar que ele é bom para a população, naturalmente, né? E depois ele vai mostrar que ele é um bom gestor.
De que forma? De articulação. Ele vai mostrar que consegue com os pares. Então, se ele pega de 5, conversa com mais 2, ele conseguiu 3. 3 de 9 é um terço. 3 de 5 já é maioria absoluta. Então, chega para o prefeito e prefeito, ó, eu sei que ainda não estamos no momento e tal, mas eu estava já aqui pensando, a eleição vai ser mais adiante, para presidente da casa. Eu acredito que está fazendo um trabalho relevante, a população tem reconhecido, busco sempre auxiliar aqui a gestão pública, né? E lá os pares, ou seja, meus pares lá na casa, têm gostado do meu trabalho, tal, têm se sentido representados por mim e chegaram até a declarar voto já. Eu tenho o apoio da maioria da nossa base. Veja, se o prefeito não interpretar isso, né, como positivo, veja, ele pacificou a base, já tem a maioria, ele vem trabalhando para a gestão e, sobretudo, ele vem se destacando perante a população. Então, aí, ou seja, ele conquistou aquela presidência. Agora, quando você chega e atende o prefeito e diz assim, ó, eu quero você como presidente. Aí, Ganhou. complicado. Você ganhou. Aquilo que eu disse, você ganhou. Aí, às vezes, o custo é mais alto do que conquistar. Às vezes é melhor você sofrer um pouco, você tem que se desgastar em conquistar o voto do outro colega, você tem que se desgastar em apoiar a gestão, né? É muitas vezes difícil. Tem que ter paciência com os servidores, que às vezes não tratam bem o eleitor e você vai lá e tal, para no final você sair maior, entende? Então, é só isso. Eu acho que se o vereador ele faz o seu papel de articulação interna, ele faz o seu papel de articulação com a gestão e ele faz o seu papel de articulação com o povo, eu acho que o nome dele pode vir de forma natural, certo? Perfeito. Às vezes também precisa compreender do momento. Às vezes, por exemplo, agora talvez não foi o momento do Brasil na Copa. 2030, quem sabe, né? Tudo é um momento. Eu, desde que começou a seleção, eu olhei para essa Copa e disse: dificilmente a gente chega. A gente olhava, a gente enxergava, a gente Já via sabe, né? a Argentina, a gente via a França, a gente via a Noruega, todo mundo se destacando e o Brasil você olhava ali ainda muito tímido, né? Então, você tem que entender que às vezes você, ainda que esteja bem preparado, mas às vezes não é seu momento. E aí, a gente chega no ponto que eu vou passar para ti a palavra, é na humildade. Eu fui o mais votado da minha cidade, um exemplo, vereador mais votado. Certo. Aí eu tenho lá, ganhei espaço na gestão, tenho pessoas que eu indiquei, secretarias e tal, não sei o que, não sei o que. Tenho um bom espaço. E aí eu digo, agora eu quero ser o presidente. Quem é o presidente sou eu. E aí quando você quer uma coisa, quando você impõe uma coisa, não se impõe, se Isso. conquista. Então quando você se impõe, aí o ego seu, ele lhe cega e automaticamente ele cria uma aversão das pessoas que dizem, ó, se ele tá assim sem ser, imagina Quando sendo. for. Quando for o presidente, o que é que faz? Então, quando você quer se destacar muito dentro do prefeito, o prefeito vai dizer, oxe, ele está assim, ainda é vereador, se ele for presidente, ele passa por cima de mim, né? Pisa Eu nem já no vi, chão. eu já vi, inclusive, presidentes que tinham todas as chances de serem prefeitos, ser o sucessor do prefeito, só que botaram o cavalo na frente da carroça, entendeu? Eles esqueceram que precisavam seguir um caminho, tudo tem um rito, tem uma liturgia, você precisa rezar a liturgia. Então, se você faz o seu papel de forma adequada, não chegou o seu momento, por exemplo, já participei de reunião que a pessoa tinha os seus votos, o prefeito até disse que queria ele, certo? Rapaz, eu acho que da gestão você vai sair bem. Mas na conjuntura dos colegas, o nome dele não passava. E aí ele chegou e disse ao prefeito: o senhor resolva. Não, não é assim. Entendeu? Não é assim. Se você não conseguiu articular com os seus pares, certo? Você vai querer terceirizar isso para outro resolver? E como é que Não. você vai lá no dia a dia? Como é que você, exatamente, como é que você vai governar o seu espaço? Então, às vezes, ainda que você tenha feito um bom trabalho com a gestão, com a população e articulação interna, mas se não chegou o seu momento, vamos supor, chega um novo membro para a base do prefeito ou da oposição, Câmara diversas são oposição aos prefeitos, né? Chegou uma nova pessoa. Muitas vezes acontece isso, né? A oposição tinha 5, a situação tinha 6. Aí, na hora da votação, um da situação, os 5 da oposição jogam os votos em um da situação e diz, ó, se tu vier pro lado de cá, a gente faz tu presidente, né? E aquele, se ele entender isso, com responsabilidade, humildade, ele fará uma boa gestão. Mas se ele entender isso que ganhou e, então eu vou fazer. Não, ele não ganhou, ele conquistou ali. Então ele precisa, ele não custou nada para ele, então ele tem que entregar em quê? Em serviço. Serviço.
né? E aqueles 5 ali, muitas vezes um fica com raiva, e eu já vi também Câmara perder isso, você ter maioria, já vi Câmara com maioria, certo? Com 6, um exemplo, de 11, com 6. Só que dentro dos 6, um não votava de jeito nenhum no que tinha 5 votos. Aí, veja, ele preferiu o quê? Perder o voto. Aí, ou seja, veio outra oposição, votou junto com esses 5 aqui, e esse ficou isolado. Por quê? Porque não teve humildade para saber que não era o seu momento. Às vezes o que eu quero não é o melhor. Às vezes é o melhor para mim, mas não para o grupo, O não para o coletivo. momento, né? Então tudo é isso. Muito bacana isso. Isso fala também de algo que a capacidade, né, de você ter essa compreensão. Eu gostei muito do ganha e do conquista, né? Vou levar isso. Uhum. Casa muito também com algo que a gente falou no Instagram, a questão dos bajuladores e a capacidade de receber críticas, né? A gente, Isso. quando tem o ego, quando tem essa vaidade, muitos gestores, eles esquecem que eles precisam receber críticas, senão a gente não vai conseguir melhorar. Se eu não entendo onde está a dor, onde é que eu estou falhando, como é que eu vou corrigir aquilo, né? E muitas vezes o gestor, o vereador, o presidente, ele se cerca daquelas pessoas e elas são muitas vezes só bajuladores. É, E a gente não precisa de pessoas que bajulem, eu preciso de pessoas que me digam onde é que eu estou errando. Né? Os bajuladores, um post nosso, eles destroem a gestão pública, porque eu não vou conseguir enxergar onde eu preciso melhorar. Eu só falo também, eu lembro de um caso de um vereador, ele seguiu o processo de fiscalização, acho que era de uma escola, alguma coisa assim, e ele, em vez de chegar lá com câmera, chegar lá com o celular, fazendo aquele auê todo, ele simplesmente fez um ofício para a chefe do departamento. Vamos dizer que é um postinho de saúde, para fiscalizar. Solicitou as informações, disse que ia fazer essa fiscalização, seguiu os trâmites, certo? E conseguiu resolver o problema. Só que ele foi criticado porque ele não foi lá e não fez todo o Huawei. Então, parte muito também dessa confusão do que as pessoas entendem do que é o vereador, que não é aquele cara que. Lógico que ele vai precisar, muitas vezes, em alguns momentos, ser aquele mais incisivo, né? Ser mais ativo. Mas muitas vezes o caminho que para resolver o problema não é esse. Né? Acaba criando um conflito, um atrito, um desgaste, e muitas vezes um desrespeito para o servidor público que está ali fazendo o seu trabalho, né? Muitos dos servidores públicos hoje lidam com problemas de recursos. E muitas vezes não chega a demanda, não chega um computador, não chega o medicamento, não chega a carteira escolar. E tá ali se virando. Ele não tem culpa daquilo, porque ele tá ali na ponta. O problema é da gestão. E o vereador precisa entender que ele não pode nem deve atacar aquela pessoa que tá ali na ponta, porque ela tá se perfeito. virando. Né? Ele É, precisa fiscalizar por que o recurso está chegando, o que é que está acontecendo, né? O que é que está faltando aqui. E a gente precisa compreender esses caminhos de como se fiscaliza. E aí a gente vai entrar em dois temas, que são as atuações principais do vereador, que é o legislar e o fiscalizar. E aí, com a sua expertise, eu queria conversar primeiro sobre o legislar. se tu me permite só Sim, fazer um comentário pequeno referente ao tema ao assunto que tu trouxe agora, de bajulador, é importante. Eu sempre digo que o bajulador é como um balão. Sabe o balão? O balão ele não anda para frente nem para trás, né? O gás do balão ele só faz o quê? Só faz subir. sobre Então, assim, ele sobe, 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 mas não leva para lugar nenhum. Porque depois ele desce, sabe? a queda Então, grande. a queda é grande, é enorme. Já quando você tem servidores, ou colaboradores, ou eleitores, ou vereadores, que não fazem críticas, não apontam problemas, mas apontam soluções, então esse é o motor. O motor põe para frente, o bajulador põe para cima. O motor te leva a lugares bem mais altos, longes, etc. O bajulador só te leva pra cima pro teu ego. Tu vai te inflando com o teu ego, depois tu mesmo, com aquele mesmo ego ali, quando ele sair de perto de tu, parar de bater palma, tu junto com ele afunda. Entende? Então, assim, é importante que os vereadores, os prefeitos, os políticos em si, né, tenham sim bajuladores, porque faz parte. Infelizmente, tem pessoas que gostam Sim. disso, vivem disso, né? Mas que eles busquem sempre conselheiros, certo? E uma frase que eu aprendi com meu avô: político bom não vive em gabinete. Se ele sai e vai ouvir a população na ponta, do nada assim,
Por exemplo, tem um secretário que está fazendo lá uma obra. Ele não diz nada ao secretário. Chega lá naquela obra e pum. Como é que tá essa obra aí? Você, eleitor, como é que você tá vendo? Olha, prefeito, olha, veja, bom, mas veja, olha, ele tá fazendo o calçamento, mas não fez o saneamento. Depois a gente vai ter que quebrar para fazer o saneamento. Ele ouviu uma coisa que o secretário não levou para ele, sabe? Então, às vezes, o vereador, a pessoa, o secretário coloca uma quadra para aquele bairro, mas eles queriam uma UBS. Coloca uma UBS, mas eles queriam uma quadra. Queriam um lugar para lazer, para esporte, uma praça, entende? Então é fundamental o político, às vezes, sair do seu gabinete, ir lá na ponta, saber se o que está chegando para ele, via requerimento de vereador, via ofício, via secretário, é realmente o que o povo quer. Eu sempre digo que antes de publicar qualquer obra, é importante que o político ouça. Vai buscar a população. O que é que vocês querem? O que é mais importante? Por exemplo, eu lembro que teve a governadora um momento, assim que ela assumiu, eu vi que ela fez uma reunião perguntando ao prefeito 3 demandas. A mais urgente, a média e a mais tranquila. Só 3. Aí todo mundo disse, rapaz, como é que no meu município cheio de problema eu só vou levar 3? Veja, são 184, o Estado não consegue resolver tudo. O presidente da República também fez isso, né? Chamou os governadores, assim que assumiu, e disse, ó, me aponta aí 3. Porque quando você cria um foco, né, então se você vai lá no presidente da associação, vai ouvir a população diz, olha, na pesquisa aqui, a maioria quer o calçamento, ou a maioria quer a UBS. Então o prefeito sabe qual é a prioridade, só sabe que é a prioridade que é sentador. Não adianta eu querer impor. Ah, eu dei uma coisa à minha filha. Eu dei um celular, um exemplo, para minha filha. Minha filha talvez não queria um celular. Sim. Queria um tablet para estudar. Entende? E o segundo ponto que você falou também importante, do limite de fiscalização. Tem vereadores que ultrapassam o limite de fiscalização, sabe? Querendo cumprir o seu papel de fiscalizador, né? Que ele é fiscalizador do povo, mas ele quer chegar numa UBS, numa UPA, sabe? Invadir e chega lá numa creche, chega lá e tal, filma as pessoas. Aí ele perde o direito dele, né? Porque o papel dele é fiscalizar, é mostrar os problemas, mas não é destratar, não é humilhar, isso é crime. Né? É crime. Ele não pode fazer isso com o servidor. O servidor, como você disse, está ali cumprindo o papel dele. Ah, de fato, hoje o médico só atendeu 20 pessoas. Felizmente, na licitação, no contrato, ele está ali para atender só 20. Tem 60. O que é que pode se fazer? Né? Ah, de fato, a maca está enferrujada. Não tem recurso para comprar. O recurso está escasso. Ou então, ó, foi feita uma licitação. A licitação deu deserta, não prosperou. Então, assim, ao invés de o vereador fazer grandes críticas, eu acho que é importante, e sim, é bom quando o vereador faz aquele furo de reportagem, né? Quando o vereador chega numa obra, ó, aqui tá vendo aqui o vídeo, a obra tá parada, e é inegável, né? Se tá tendo por exemplo, tem uma placazinha dizendo prazo de execução, 6 meses, e faz um De ano, e um ele ano. chega lá, é um furo de reportagem, é massa isso aí. Mas mais importante do que ele fazer esse vídeo, dizendo assim, ó, aqui, ó, 6 meses, já faz um ano, e a obra tá aqui, ó, levanta o drone, né? Mostra a obra parada. Sabe o que é mais importante, Thiago? É ele chegar e lá no site do governo federal, vamos supor, foi uma obra de recurso federal, ou uma creche de recurso estadual, que seja, ele vê se o recurso saiu da ponta, chegou no município. Se quando se chegou, vê se foi feita licitação. Se a licitação foi vencida, deu tudo certo, tem empresa contratada, se foi homologada, está tudo ok, e se foi dada a ordem de serviço. Porque se seguiu esse rito, aí ele faz um vídeo com mais propriedade. Ele não só faz aquele vídeo de crítica. Ele, Sim. ele diz, ó, população, veja, estou aqui fazendo um vídeo, 6 meses, já vai a obra com um ano, eu consultei, o recurso já está na conta da prefeitura, já foi feito a licitação, a empresa já venceu, já foi dada a ordem de serviço. Prefeito, o que é que está faltando para você executar essa obra? Aí ele tem moral, condição legal a população vai entender num vídeo curto que, poxa, é mesmo, o dinheiro está na conta. Foi feita licitação, contratado, dado ordem de serviço. Por que a obra não está sendo feita? O que é que falta? Entende que você fechou o ciclo? Mas quando eu faço um vídeo, simplesmente diga assim, ó, aqui, ó, a obra parada há mais de um ano e tal. Aí o prefeito faz um vídeo lá de lá. Essa obra é de recurso federal ou estadual, não veio o recurso. Ficou feio pra quem? Acabou. Entende? Então, assim, é ter essa propriedade. E adentrando no outro tema, os vereadores têm todos os serviços públicos digitais à disposição. O Tribunal de Contas mostra todas as obras paradas. O Tribunal de Sim. Contas mostra todos os contratos, licitações, tudo feito. Entendeu? Os números
né? Os portais da transparência dos municípios, do Estado, da União, mostram tudo que está sendo executado, certo? Mostra os números, quantos atendimentos, quantas operações, quantas obras estão sendo feitas, quanto custou cada obra, um veículo, quanto está sendo gasto com pessoal, despesa total com pessoal. Tudo está à disposição do vereador. E aí, finalizo dizendo, só basta ele ser bem assessorado, seja na assessoria jurídica na Câmara, seja nos assessores parlamentares, no seu gabinete, para dar munição. Ele chega para o assessor jurídico, para o assessor parlamentar e diz: doutor, o senhor pode ver se essa obra aqui chegou recurso, se é federal, se é estadual, o senhor pode ver se foi feita licitação, se foi feito contrato, se foi dado ordem de serviço? Posso. Isso é obrigação nossa. Aí a gente vai lá e faz e entrega ao vereador. O vereador vai fazer um vídeo com muito mais. Fundamento. Não é verdade? É isso. É, isso já traz outro ponto que a gente vai conversar, que é o da fiscalização. Eu sinto alguma dificuldade em alguns vereadores porque eles não têm a formação, não têm o conhecimento da burocracia, da sistemática da gestão pública. Então, a gente passa por um sistema de legalidade, de juridicidade, vamos ser mais amplos, de que a gente precisa seguir vários ritos, né? As políticas públicas em si também passam por processos de gestão, de planejamento, que para o cidadão comum, que é aquele que muitas vezes se torna vereador, ele não entende como é que funciona, né? O vereador muitas vezes ele não tem a qualificação necessária para entender o tema e a gente também não consegue entender tudo sobre todos os temas da gestão pública, né? Então, ele acaba sendo generalista, mas ele precisa entender muitas vezes de temáticas que são muito específicas. E aí, para ele exercer essa fiscalização, e a gente vai tratar da fiscalização agora, aproveitando esse gancho, como é que a gente pode melhorar essa fiscalização do vereador? É só ter assessoria jurídica? O que é que ele pode fazer para melhorar o aspecto, a atuação dele na fiscalização da gestão pública, sendo que tem essas dificuldades naturais de compreensão da gestão pública, das travas que as burocracias muitas vezes trazem, e como é que ele resolve isso? Como é que o vereador, ele fazendo curso, a sua assessoria, ele precisa ter essa visão mais proativa, porque acaba que, se ele não conhece, ele vai incorrer em erros, né, Sim, em responsabilidades. E só para fechar a questão, o fiscalizar é uma atividade natural do legislativo, inclusive para que a situação. exato, Se ele não faz, ele incorre em quebra de decoro e pode perder o mandato, não é isso? exato, exato. Então ele precisa fiscalizar. Como é que a gente melhora a fiscalização? Como é que eu, vereador, consigo executar melhor? Indo de trás para frente, a da fiscalização, e eu ainda vou mais longe, que eu acho que o da situação, ele tem mais obrigação e mais possibilidades de fiscalizar do que da oposição. Por quê? Porque ele tem todos os números. Tem acesso. Ou seja, ele vai lá, fiscaliza. Essa obra que eu falei a você, um exemplo. Se eu sou vereador da oposição, para eu saber se o recurso veio, se não veio, se foi feita licitação ou não fez, eu tenho que ter todo um trabalho, não tem? Sim, Quem é da situação? Não precisa. Chega lá no secretário. explica isso. O vereador falou da creche que está lá há um ano parada, da UBS. Me conta aí, Chora. Entende que a gestão vai dar tudo? Ou seja, o vereador da situação, a ele é muito mais prático, muito mais simples fazer a fiscalização. E ele faz uma coisa que a população gosta. Às vezes tem vereador que gosta de ser sensacionalista. Há quem goste, quem dê votos, né? Tem muito votos assim. Mas tem pessoas que não gostam de sensacionalistas. Gostam de pessoas solucionalistas, que trazem solução. Então, Solucionar foi ótimo. se eu sou situação, enquanto tem um vereador lá, só falando, só criticando, só lançando. Veja, se eu pegar um carro em qualquer cidade que nós formos e dermos uma volta, a gente consegue ou não consegue anotar problemas? Com Lógico que certeza. sim, né? Você sempre vai ter um poste apagado, sempre vai ter um buraco, sempre vai ter um esgoto a céu aberto, né? Um OBS fechado, alguma coisa assim, um médico não veio, tal, entendeu? Então, é fácil eu apontar. Se eu fosse vereador, toda vez fosse lá e Só que a população vai dizer, rapaz, ele é um bom apontador de problemas, mas não de soluções. Então, é aí onde chega o vereador que precisa chegar e apontar as soluções. Entendeu? Ele tem que chegar e entregar as soluções. E aí eu já entro no primeiro tema que você trouxe. De que forma o vereador ele compreende o seu papel? Ele entende as ferramentas disponíveis para ele fazer um excelente mandato que beneficie, sobretudo, a população. Chegue na ponta. Porque se ele fizer um bom mandato, ele faz dentro da Câmara. Dentro das quatro paredes ali, tudo dele ali fica ali. Sabe? Nome de rua, moção de aplauso,
moção de pesar, uma medalha, mas se ele faz um mandato extraordinário, sai das 4 paredes, derruba os muros da Câmara e vai para toda a cidade. Ele chega naquele ali, ó, tá vendo aquela obra ali? Foi um requerimento meu. Tá vendo aquela obra que estava parada ali? Foi um pedido de informação meu. Que a obra estava parada, eu fiz um pedido de informação, o prefeito voltou a concluí-la. Tá vendo aquela lâmpada acesa ali? Foi um requerimento meu. Então, quando a coisa funciona perfeitamente, entende? Então, como é que ele consegue fazer isso? Se o vereador, dentro da Câmara, ele tiver 3 pessoas, só 3, ele precisa de ter um bom contador. Por quê? Chegou no momento ali para discutir Saúde. orçamento. Vai discutir rubricas orçamentárias. Vai discutir a questão fiscal da prefeitura. Como é que está a receita da prefeitura? Como é que está a despesa da prefeitura? Quanto se gastou com isso? Tem dotação para isso? Não tem? Quanto se gastou com a educação? Atingiu o que a Constituição impõe? O mínimo de 25% de toda a receita da corrente líquida do ano anterior foi investida em educação? Toda a receita do município, 15% no mínimo, foi investido em saúde? Quem consegue te ajudar? Um contador. Aí vem o contador, vem o comunicador. Que às vezes as pessoas não olham para isso. O vereador às vezes não atenta. Não precisa comunicar. Para que comunicação? Não, comunicação eu mesmo faço. Eu pego um celular aqui, eu mesmo faço aqui, eu vou na minha rede social e meto o pau lá e falo do meu jeito, não sei o quê, sem um trato. Aí o vídeo fica muito extenso, fica cansativo, enfadonho. O vídeo não fica muito, sabe, confuso. Quando você tem um comunicador ali ao seu lado, ele vai lhe guiando. Ele vai dizendo, fala assim, você falou muito da crítica, dê a solução, prefeito, você não tapou o buraco. Como é que o vereador faz? Né? Vai em busca da solução. Prefeito, eu consegui com o meu deputado uma emenda de R$ 100.000. O deputado vai mandar uma ambulância para cá. R$ 150.000 você compra uma ambulância. Aí o vereador fez a crítica, certo? Que a ambulância do seu distrito, um exemplo, tem um distrito longe do município, não tinha ambulância. Vem da onde a ambulância? Vem da sede. Em um momento, a ambulância da sede estava em deslocamento para outra cidade. E a pessoa que estava passando mal lá não tinha. Então, se o vereador só polemizar, usar da desgraça para só polemizar, sem apontar uma solução, mas se ele chegar e disser, prefeito, vamos dizer que ele não tem um deputado, que não é obrigação de todo vereador ter um deputado que consiga dar uma emenda para uma ambulância, mas ele chega, prefeito, abriu um edital no Ministério da Saúde, que abriu, né, pouco, né, para receber ambulâncias, abriu um edital no Ministério da Justiça, que viu aqueles carros do Senasp, né, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que era aqueles Toyota Aires, né, sei lá, nomezinho, os carros brancos com coisinha em cima, entendeu? Lembra que todo município recebeu um Jeep Renegade, né, para a Guarda Municipal? Aquilo é um edital. O edital abre lá no governo federal, o prefeito tem que se inscrever, escrever seu município, naturalmente tem que estar com todas as Sim, documentações apto para receber. aptas, né, e ele protocola. Mas aí o vereador vai lá e diz, prefeito, abriu um edital, a gente está sem ambulância, cadastre nosso município lá. Quem é que vai dizer que esse edital abriu? É o contador, o comunicador, é o CCJ que eu chamo, tá? E o jurídico. Contador, comunicador e jurídico. Se ele tiver um bom advogado, uma boa assessoria jurídica na Câmara, ele consegue tirar todas as suas dúvidas. Antes dele falar, antes dele fazer, ele vai buscar as informações. Ele vai falar com propriedade. De repente, imagina só ele falar uma coisa. O prefeito não atingiu 25% na educação, sem saber. Aí o advogado vai lá, consulta, ele atingiu. Entende? Então, quando ele é bem assessorado, CCJ, contador, comunicador e jurídico, ele pode errar, que é natural, todo ser humano pode, né? Mas ele pelo menos vai ter muito, muito mais acertos do que Do erros. que Porque o jurídico, ele é o elo fundamental, ele é o elo final, porque o contador ele vai dar roupagem fiscal, contábil, de receitas, de despesas. O comunicador vai fazer a forma de como divulgar isso, né? E etc. Tal, vai entrevistar pessoas fazendo a reclamação. Mas o jurídico, ele vai dizer, esse vídeo que tu fez aqui, tu foi numa determinada localidade e tu filmou uma criança. não pode. Não pode.
Ó, o eleitor, um exemplo, tu quando fosse falar, eu vou falar trazer agora um tema que eu vou estar falando nas minhas câmeras a partir dessa semana, tá, inclusive eu vou publicar hoje, né, esse post, que é sobre propaganda eleitoral. O vereador, que é uma dúvida muito grande, tá? O pessoal, você sabe que durante as eleições, os sites das Sim, ficam prefeituras restritos. ficam todos restritos, desligados, né? Totalmente. Então o prefeito não pode mais participar de obra pública, né? E etc tal. Aí o pessoal diga, doutor, eu sou vereador, eu posso ou não posso fazer propaganda eleitoral? Eu posso ou não posso participar de obra? Já que estamos no ano de eleição, depois do dia 4 de julho, depois do dia 4, observa, para a governadora de Pernambuco, ela já não pode mais participar de inauguração de obra pública, né? Isso está previsto na lei. Os deputados também não podem. E o vereador pode ou não pode? O vereador pode ou não pode falar no plenário lá na Câmara do senador, do deputado, do governador, governadora? A dúvida era essa. E aí, pode. Ele pode participar de inauguração de obra. Por quê? Ele pode falar, porque ele não é o candidato. Sim, Não são os cargos de vereador e prefeito que estão no pleito. nesse pleito. Entendeu? Agora, o que é que ele não pode? Ele não pode usar a máquina pública para beneficiar um candidato de forma eleitoralmente. Ele não pode utilizar a máquina pública para beneficiá-lo. Eu não posso chegar no plenário da Câmara. Eu posso sim fazer um elogio à governadora, uma crítica à governadora. Eu posso fazer um elogio a um deputado. Quero agradecer aqui uma emenda do senador. Eu quero aqui agradecer a vinda do deputado à nossa cidade e tal. O que não pode é. Por isso nós temos que votar no deputado fulano de tal. Por isso que a gente não pode deixar de eleger o governador, a governadora. Por isso que nós temos que colocar esse senador lá, porque é esse senador que vai nos trazer. Por que ele não pode fazer isso? Ele está falando no microfone público, no púlpito público, numa estrutura Pública. virtual pago com recursos públicos, certo? E usando todo o espaço público para beneficiar uma pessoa eleitoralmente. Aí você pode dizer assim, mas e o deputado lá, o senador, o governador, que nem sabia, vai ser punido por isso? Não, ele, primeiro quem vai sofrer a multa vai ser o que causou, né? O vereador. Se o vereador foi lá no púlpito, no plenário, na tribuna, e pediu votos, né, para o seu candidato ao cargo que seja, ele está passível de sofrer uma multa por propaganda eleitoral, entende? E se ficar demonstrado, aí sim, que o outro beneficiado, que foi o candidato, né, sabia, fomentou e etc tal, aí é outro problema, chega para ele também, entende? Então é importante que os vereadores, e é um furo agora isso que a gente está tratando nesse momento, que são dúvidas diversas, tragam para dentro da Câmara os problemas e as soluções do município, elogiando quem deve ser elogiado e criticando quem Quem deve deve ser ser criticado, criticado. mas não pedindo votos. Agora, quando terminou a sessão da Câmara, aí outra dúvida. Terminou a sessão da Câmara, doutor, terminou o plenário, estou no meu gabinete, vou fazer um vídeo aqui pedindo voto para o deputado fulano tal. Não pode. Não, não tô mais na tribuna, não estou no microfone da Câmara. Você está no gabinete da Câmara, no plenário da Câmara, você está no prédio da Câmara. Lembra de um presidenciável que fazia live, né, dentro de um espaço Sim. público e ficou proibido. Por quê? Porque aquele espaço ali era público. Ele tem que sair dali e ir para outro local. Então, ao vereador, quando ele terminou a sessão, ele sai da Câmara, aí ele, no carro dele, na casa dele, onde ele quiser, ele pode fazer um vídeo, pedir votos para o deputado, para o senador, para o governador, para o presidente dele, quem ele quiser. Entendeu? Excelente, doutor. Excelente, excelente. Eu tenho alguns temas ainda, para a gente não se dialogar muito também no programa, mas eu preciso tratar sobre esses temas que são fundamentais, ante o nosso tempo. O papel de legislar, do legislativo, essa função. Hum. E eu queria tratar especificamente na questão das leis orgânicas dos municípios. A gente compreende lei orgânica como sendo a constituição do município, né? Eu creio que é um consenso no meio jurídico disso. A lei mais importante para o município, a lei orgânica. Mas o que acontece? Quando a gente vai analisar, no caso concreto, muitas das leis orgânicas são da década de 90 por aí, e não conseguiram se atualizar, né, com a qualidade ou com as demandas que a própria Constituição vai trazer para a gente. Então, elas acabam tendo vícios, né, temas que já hoje não são mais vigentes, né, e, poxa, o vereador está lá dentro, ele tem um papel de legislar, ele tem o papel de fiscalizar. A lei orgânica, em teoria, é a lei mais importante do município. Por que a gente ainda tem tanta lei orgânica defasada,
né, o que é que está acontecendo, e isso me remonta a uma notícia de, eu não sei se foi o Ministério Público que começou a atuar, mas uma Câmara em específico, quase 90% assim, das leis eram inconstitucionais, porque não tinha o entendimento próprio da assessoria, dos servidores, do entendimento do que é uma lei constitucional, do que é uma lei que deve Uhum. ser válida. Então, o legislador, o vereador, ele precisa compreender esse papel, e eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse papel do legislativo na elaboração de leis e nessa compreensão, né, nessa falha que a gente muitas vezes tem de leis que acabam passando, ou usurpação de competência. O Uhum. vereador quer, sei lá, tratar de um tema que não é competência do município, é do Estado, é da União, ou quer usurpar a competência do próprio executivo. Sei lá, vai dar um benefício para os servidores públicos do executivo. Não pode, ele está usurpando essa competência. Então, Uhum. como é que se dá essa legalidade na construção das leis do município? Perfeito. Eu acho que de todos os temas que nós falamos, esse, sobretudo para os vereadores, é o mais fundamental de todos, porque o vereador ele só vai entender o seu papel e a sua função se ele compreender a lei que o rege, que é a lei maior, que é a Constituição do município, que é a lei orgânica. Então, na lei orgânica, ela vai ter desde dos direitos e deveres do eleitor, os deveres e direitos do vereador e do prefeito, dos secretários, dos servidores. Lá vai ter tudo. Lá vai constar, no âmbito geral, os direitos da população de acesso à saúde, à educação, à previdência social, a lazer, transporte, a tudo. Então, se, Tiago, eu tenho uma lei defasada, a lei maior, a minha Constituição, ela está defasada, ela está desatualizada, ela está caduca, né? Então, dificilmente o que dela por diante vier vai ser funcional. Sim. Porque, imagine eu pegar uma lei nova, se eu apresentar uma lei nova, eh, diante de uma lei orgânica antiga, é a mesma coisa de eu pegar um motor de uma Ferrari e botar dentro de um Fusca. A lei foi feita em 1990, a lei orgânica. E a lei que eu apresentei agora foi feita em 2026, 36 anos depois. Já é um jovem adulto já bem maduro, né? Então, são 36 anos depois, a visão é outra. Então, na época, tinha lá descrito que ao legislativo não cabe impor despesas ao executivo. Um mito que sempre foi dito isso, né? Pode. Não, mas não, o vereador pode impor despesas ao executivo? Sim. Portanto, que ele demonstre a fonte da receita. Entende? Então, se lá na lei está dizendo que o vereador tem direito à previdência, já não pode mais. Então, lá está dizendo que o voto é impresso. Não existe mais voto impresso, né? Lá está dizendo que as votações vão ser por maioria simples, absoluta ou 2/3, mas não determina como. Maioria simples é a maioria dos presentes, maioria absoluta é metade da casa mais um, maioria de 2/3, 2/3 da casa, dos membros da casa. Mas não diz eh, quais propostas legislativas serão votadas em 2/3, qual que precisa 2/3, qual que precisa maioria Quórum, né? absoluta. Não diz, não explica, entende? Então, se eu não fizer essa atualização, essa reforma para as leis atuais, a gente já fica já puxando com o carro. Já andou no carro desalinhado, desbalanceado, o carro fica balançando. Vai andar, vai funcionar, mas vai muito mal, vai gastar mais combustível, vai comer pneu, não vai ser desconfortável para todo mundo que está dentro dela. Então, assim, é fundamental para que toda Câmara de Vereador, todo vereador, assim que assumir, primeira coisa que eu faria. Qual o papel? Não tem um ditado que diz: quem domina as regras, domina o jogo. Se eu não domino a lei orgânica, aí eu vou lá falar uma coisa, aí chega o assessor jurídico para o presidente, caça a palavra dele, ele não pode falar isso não. E você fica lá a ver navios, porque você não sabia. Aí eu falei demais na tribuna, como você falou, tem uma representação contra mim no Conselho de Ética, lá vai eu perder o meu mandato porque eu falei demais. Por que eu falei demais? Porque eu não sabia da regra. Eu não tinha lido isso. Então, todo vereador que bem soubesse, toda Câmara de Vereadores em si, porque o Poder Legislativo é o único que é dividido, né? Ou seja, prefeito só tem um, né? Uhum. Judiciário, muitas vezes na cidade pequena só tem um, né? Juiz. Mas vereadores
é composto por todos os membros. Do presidente ao vereador menos votado não muda. O poder é o mesmo, o direito ao voto é o mesmo, entendeu? E a sua função é a mesma. Agora, se eu vejo que, assim que eu assumir, a primeira coisa que eu devo fazer é, se eu vejo que a lei orgânica está há mais de 20, 30 anos, 36 anos, como a maioria é em 1990, a primeira coisa que eu peço, senhor presidente, ou se eu for presidente, senhor presidente, vamos atualizar essa lei orgânica. A gente precisa atualizar a regra do jogo. Imagina, tivemos a Copa agora, 2026. Imagina se a gente, na Copa, não tivesse o VAR hoje. Mas em 1990 não existia VAR. Sim. Então imagina a gente hoje fazer um jogo com as regras de 1990. Funcionaria? Não funcionaria. Entende? Então, o dinamismo das coisas. Quantas emendas à Constituição Federal ocorreram? Já mais de 150. Aí, eu tenho uma lei orgânica do município, feita em 1990, de acordo com a Constituição de 1988. Aí sofreram 150 emendas na lei maior, na Constituição Federal. Se eu não trago elas para dentro da minha lei orgânica, está defasada. Fora a mutação constitucional, que é a Aí, interpretação. exato. Aí, se eu pego as alterações, as emendas à Constituição Estadual e não trago elas para a minha lei orgânica, o que é que vai acontecer? O que acontece em muitos municípios? É proposto um projeto de lei, tá certo? De acordo com a lei orgânica do município, depois o Ministério Público vai lá e entra com ação de inconstitucionalidade. E é declarada inconstitucionalidade porque está em desacordo com a Constituição Estadual, está em desacordo com a Constituição Federal, entende? E para terminar, Tiago, as leis, elas advêm dos costumes e não o inverso. Ou seja, tem Câmara que eu estou lá, os vereadores ainda votam daquele jeito. Quem for contrário, levante-se. Quem for a favor da proposta legislativa, permaneça como está. Imagina se você votar 50 projetos e ficar levanta e senta, senta e levanta, levanta e senta. Até para a Câmara pegar, fica ruim, né? Sim. Não sabe quem levantou, quem sentou. Gente, hoje nós temos votação eletrônica. Temos um tablet na frente do computador, um SAPL, que é um sistema servido de forma gratuita pelo Senado Federal, que o vereador vota aqui, ó, sim, não e se abstém. Um botão bem grande assim, vermelho, verde sim, não, vermelho e branco, se abstém. Ele aperta, já sai na tela lá em quem ele votou, como ele votou, certo? E acabou. Então, aí você diz assim, doutor, então a gente pode colocar esse SAPL aqui? Eu disse, pode não. Por que a gente não pode? Porque a tua lei orgânica fala no voto desse jeito. Senta, levanta. Ou então fala no voto. Por exemplo, já vi votação de Câmara, de presidente de Câmara, né? Ser feita a eleição da mesa diretora, né? Em anos como a gente está agora, em 2026, feitos com papel. Aí eu disse, minha gente, vocês vão fazer com papel. Doutor, porque a lei orgânica está dizendo que é no papel. Tem que ser assim, ir lá no cantinho, votar e tal, botar na urna e ver se a urna está vazia. Gente, isso não existe mais. Entende? Mas também, se não fizer assim, já teve cantos que não fizeram assim. Não, doutor, a gente aqui faz todo mundo voto aberto. Sempre foi assim. Eu disse, não. Sua lei orgânica determina que o voto seja secreto. Doutor, mas a gente sempre fez voto aberto. Eu disse, veja, se quiser fazer o voto aberto, faça. Eu só estou dizendo que a lei orgânica, que é a lei de vocês, a lei maior, determina que o voto seja secreto. Sob pena de, se alguém quiser, entra com ação e vai anular essa eleição. É mesmo, doutor? Eu disse, Por quê? Porque vocês não atualizaram a lei. Então, se é costume votação aberta, ou seja, em público, proclamando o voto, eu voto em Tiago, eu voto em William, vamos alterar a lei orgânica? Se é costume votar eletronicamente, vamos colocar que a votação na lei orgânica, no regime interno, vamos colocar que a votação naquele município será eletrônica? Lembra da pandemia? Sim. Que as câmaras fecharam, né? E ficou todo mundo virtual. Tivemos um grande problema. Depois começaram ações buscar a nulidade das discussões e votações durante a pandemia pelas câmaras. Por quê? Porque não tinha previsão legal. Não estava previsto no regimento da Câmara a permissão de reuniões virtuais. No artigo lá, logo no início, vem dizendo assim, todas as deliberações ocorrerão na sede do Poder Legislativo Municipal. Ponto. E aí? E aí? Aí se você não põe um parágrafo único dizendo quando necessário, a presidência da casa poderá convocar reuniões virtuais para deliberações. Ponto, como exceção. Se você colocar isso aí, se você coloca a votação fechada, voto fechado, o voto tem que ser fechado, secreto. Se você põe voto aberto, se o costume é assim, então é o que eu digo, tragam o costume. Eu tenho uma Câmara que
tem um pequeno expediente, cada vereador tem 10 minutos para falar no começo da sessão, são 9, lá, 11, são 11 vereadores. Imagina só, 110 minutos no começo da sessão. Começou a sessão agora, cada vereador tem 10 minutos para falar num pequeno expediente. Tem a ordem do dia, que é as deliberações, discussões e deliberações dos projetos que estão pautados, certo? Dentro das deliberações de cada projeto, eles têm mais 5 minutos em cada projeto. Está lá dizendo no regimento interno. E no grande expediente, eles têm mais 10 minutos para falar do que quiser. Então, veja, aí teve gente, teve presidente, doutor, tá ficando cansativo aqui, rapaz, doutor, a sessão aqui tá indo para madrugada, durando mais de 4 horas. Aí eu digo, ó, tua lei fala em 3 horas. As sessões só poderão atingir o limite de 3 horas. Mas tua lei também diz que cada vereador tem 10 minutos, 10 minutos, 5 minutos, então... Vai juntando. Então, vamos pro costume. Qual o costume de vocês? Não, doutor, a gente aqui não gosta de falar no começo. A gente queria só dar 3 minutos. E deixar os 10 pro final. Pronto. Não é costume? Vamos pegar o que é costume e A trazer, legalidade. entendeu? Então é isso. É buscar os costumes e trazer para dentro da lei orgânica e fazer essa atualização sob pena de, eventualmente, ser anulado todos os atos, todas as discussões, deliberações que vierem de forma contrária à lei orgânica. Perfeito, doutor. Antes da gente concluir, eu queria tratar de um tema que está sendo, eu acho que é o tema da vez, que é o tema polêmico, que é emendas impositivas, Sim. né? Todo mundo fala, surge lá no governo federal, eu vim descendo, toda a Câmara quer ter suas emendas impositivas, todo vereador quer fazer a indicação para começar a obrigatoriedade. E eu queria que a gente, para caminhar para o fim, tratasse desse tema que é tão importante e está tão atual, né? É tão polêmico também, a tal da emenda positiva. O que é que a gente pode entender dessas emendas positivas? Em que medida elas atrapalham ou ajudam a gestão? Porque eu entendo que o executivo ele tem esse papel, ele tem que ditar o orçamento porque ele prevê, mas não afastar o papel do legislativo, porque ele tendo esse controle também do orçamento e fiscalizar, e compreender e fazer alterações quando pertinentes, ele precisa saber disso também. Mas me preocupa muito as emendas, elas travarem, né, essa questão do orçamento e da autonomia e da liberdade do executivo, que quem efetivamente executa, né? A gente já tinha as emendas que poderiam ser feitas, né, as indicações do legislativo, mas havia ali uma discricionariedade do executivo de fazer ou não, Sim. né? Mas agora com as emendas impositivas muda o cenário e, além disso, muitos vereadores e muitas câmaras querem fazer as emendas impositivas, mas não têm elas regulamentadas. Então, eu já vi caso em prefeitura, em alguns municípios, de os vereadores fazerem toda a indicação. Tive a curiosidade de analisar a lei orgânica quando eu vi, não tinha a previsão desse instituto. E aí ficou o costume, mas não estava. Ele. O princípio. Como é o princípio da juridicidade? Ele não estava ali Previsto. Não previsto. estava previsto. Então, Exato. como é que a gente trata com isso? O que é a demanda das emendas positivas? Como é que a gente trata desse tema tão polêmico? Perfeito. Veja, é um tema que, de fato, tá em alta Sim, por um simples motivo. Recentemente, tá? Recentemente mesmo, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco determinou que todas as emendas impositivas, desde janeiro, tá? Isso é recente, e até o presente, só um município, que é Jaboatão dos Guararapes, está autorizado de efetivar o pagamento das emendas. O TCE determinou que todas as emendas impositivas fossem suspensas até a devida regulamentação, conforme a decisão do STF. E aí o que aconteceu? Trazendo um breve histórico, as emendas impositivas começaram a existir ali em 2015, 2016, e chegou a um ponto, né, no âmbito federal, tá? No âmbito do sim, município, não. Chegou a um ponto, como hoje, que nós temos 60 bilhões do orçamento da União, certo? comprometido. Comprometidos com as emendas impositivas. E aí eu concordo, defendo, sabe, que o legislativo tem, assim, um direito, certo, a fazer a apresentação de emendas e etc. tal. Porque eu acho que, às vezes, o vereador, ele pede ao prefeito, através de requerimento, projeto de lei, faça isso, faça aquilo, tal. E aí o prefeito não atende. Calça a rua tal, troca as lâmpadas. O prefeito não atende. Eu já fiz isso, fiz tudo que era, fiz pedido de informação, o prefeito não respondeu, porque não botou as lâmpadas. Eu fiz requerimento, fiz indicação, sabe? Fiz projeto de lei dizendo que é direito de todos ter acesso à iluminação pública, botei lá, criei uma política pública, né? Mas o prefeito não cumpre.
Aí veja, se ele deixou de cumprir o papel dele, aí eu utilizo a emenda impositiva, por isso que diz emenda impositiva. O vereador, ele faz uma emenda no orçamento, impondo ao chefe do executivo cumpri-la, executá-la, sem ele ter, porque o orçamento, a lei orçamentária anual, a LOA, o vereador ele faz emendas ali o que quiser. Por exemplo, ele pode tirar R$ 1 milhão da cultura e botar R$ 1 milhão para a agricultura, porque ele entende mais pertinente. Só que ele só fez tirar uma rubrica de um canto, colocou no outro. Mas o prefeito ele não está obrigado a pegar esse 1 milhão e botar na Sim, agricultura. Porque qual a diferença de finanças e orçamento? O que o vereador vota é o orçamento. O orçamento é a previsão, é é a autorização, né? autorização legislativa. Mas as finanças são os recursos efetivamente em caixa. Então, muitas vezes o vereador tira 1 milhão daqui e bota na agricultura. Da cultura, bota na agricultura. Mas aí não chegou dinheiro na agricultura para isso. Aí chegou uma emenda de um hospital, uma emenda ou um convênio federal para executar, um exemplo, um hospital no município. R$ 5 milhões. Vou mais longe, que tá em alta também. Muitos prefeitos estão pedindo empréstimos, né? Para o Finisa, né? Sim, Caixa Econômica, Banco do Brasil. E aí chegou lá, pediu R$ 30 milhões para fazer um hospital. Vamos dizer que foi autorizado lá, o recurso caiu na conta. Ou uma emenda federal de um deputado caiu na conta da prefeitura, ou um convênio do governo estadual mandando construir uma creche, alguma coisa, caiu o dinheiro na prefeitura, na conta. Pum. Caiu o quê? As finanças. Mas tem orçamento para isso. Eu tenho autorização legislativa para executar esse orçamento. Se não tiver, o dinheiro fica lá, mas eu não posso. Tá lá, mas eu não posso usar. Aí, o vereador chega na LOA, na Lei Orçamentária Anual, e faz os ajustes que entende pertinente. Altera aqui, altera ali. Não, o prefeito tem uma visão aqui, mas eu vou botar mais dinheiro na saúde. Não, a população está reclamando muito da segurança pública. Então, eu vou botar mais recursos na segurança pública. Então, eu dou ao prefeito um mapa, sabe? Do que ele pode investir. Só que ali eu limito. Ó, prefeito, tu pode investir na educação tantos milhões, na saúde tantos milhões. Isso é o papel do vereador. Ele vai fazer, o prefeito manda esse projeto, né, e o vereador aprimora, faz os ajustes que entende pertinente. Só que o prefeito ele não se incumbe a cumprir, ele não pode ultrapassar aqueles limites. Mas se não tiver recurso, muitas vezes, por exemplo, tem município que o orçamento é de R$ 100 milhões ano. Chega a 60, 70 milhões. Ou seja, 30 milhões se perde, se né? perde ali. Então, boa parte do orçamento não vai ser cumprido. Aí o vereador olha, o prefeito não cumpriu aquilo que eu fiz, as emendas que eu fiz. Ele vai e faz a emenda positiva, que chegou a ser 3%, depois baixou 12%, hoje é 1,55% do orçamento do município. Então, se o município tem R$ 100 milhões, certo? 1.550.000 reais dividido pelos 9 vereadores, vamos dizer, numa cidade pequena, de forma igualitária, tá? Vai ser para os vereadores. Cada vereador vai pegar esse não 1,55 para cada um, tá? 1,55 dividido pelos pares. Sim, Então, vai ficar aí algo em torno de, sei lá, menos de 200 mil, né? Para cada um, cada vereador. E o vereador vai lá descrever, ó, aquelas lâmpadas que o prefeito não fez, nos requerimentos que ele fez, eu quero que faça alteração dessas lâmpadas, eu quero que faça um calçamento na rua tal. Agora, o vereador, ele precisa que aí eu vou chegar na decisão do STF, ele precisa apresentar, no mínimo, um valor razoável para a execução daquela obra, para a execução do projeto, certo? E a conclusão da obra. Às vezes o vereador pega 200 mil, aí bota para fazer um calçamento. Ele não procurou saber quanto custa um metro quadrado de calçamento. Aí o que é que o prefeito faz? Não executa por falta de ordem técnica e financeira. Ele diz, ó, não tem recurso suficiente para executar essa obra. O vereador pega 80 mil e bota para uma ambulância. Uma ambulância não se compra com 80 mil. compra o Então o MEC. prefeito deixa de executá-la. E onde é que o STF e o Tribunal de Contas chegaram? Como eu falei daquele dos 60 bi, começou esse inflar essas emendas impositivas, que é garantia de eleição de muita gente, Sim, porque imagine você, vereador, deputado, senador, chegar e dizer, ó, eu já botei R$ 40 milhões nessa cidade, né? Eu calcei, isso aqui quem fez fui eu, isso aqui quem fez fui eu e tal e tal. Então, isso dá voto, né? A população sente isso, diz, puxa, não sabia que o deputado ou o senador tinha conseguiu feito fazer tanto, isso. né? Só que começaram a ter as emendas impositivas de comissão, emendas impositivas de relator, que não são rastreáveis. Aí, quando elas não são rastreáveis, ou seja, eu, deputado, fazia a emenda, certo? No orçamento da União, através do relator Tiago. Mas não aparecia nem meu nome, nem o nome do relator. Simplesmente o dinheiro chegava na ponta lá e ninguém sabia quem foi que mandou. Não era rastreável.
que é que a decisão do ministro Flávio Dino, recentíssima agora esse ano, bloqueou tudo, disse o quê? Foi que ele bloqueou tudo, ele só pode, é legal, está previsto na Constituição Federal, tem todos os regulamentos legal, agora precisa saber de ponta a ponta para onde o recurso, de onde ele veio e para onde ele vai. Ele veio do Ministério, de um recurso do Ministério da Saúde, tá certo? Foi emendado pelo deputado fulano de tal, apresentando uma UBS para o município tal, que vai receber esse recurso. Pronto. Então, veio o recurso do Ministério da Saúde, que foi indicado pelo deputado fulano de tal, para o município tal, o prefeito vai receber o dinheiro. Então, está rastreável esse recurso. Então, tiraram esse deputado aqui. Ele não aparecia, simplesmente era do ministério para o município. Mas quem foi que mandou? Ninguém sabe. Então, tinha os grandes caciques que estavam com bilhões na sua mão. E aí o ministro Flávio Dino foi lá e bloqueou. E o TCE disse o quê? Só, vamos cumprir rigorosamente o Estado de Pernambuco, a decisão do STF. Vamos ter que rastrear de ponta a ponta e evitar que associações, pessoas que não estão elegíveis, que não estão com as documentações em dias, recebam recursos públicos. Pronto. Então ele deu um regramento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, de acordo com a decisão do STF, Carlos Neves, que é o presidente do TCE, deu o regramento, dizendo, ó, cada município siga esse regramento aqui, cumpra esses requisitos, tá certo? Então, os municípios precisam, primeiramente, ter previsão na lei orgânica, você falou aí. Eu olhei o município lá, não estava lá previsto. Previsão na lei orgânica, tem que fazer uma proposta de emenda à lei orgânica. O que é a lei orgânica e o que é uma lei normal? A lei orgânica, ela autoriza o direito, certo? Ela garante aquele direito, mas ela não regulamenta. A lei própria vem e regulamenta. Então, vem uma previsão na lei orgânica, tá certo? E quando vier o orçamento, o vereador vai lá e faz a emenda, ou seja, ele regulamenta aquela autorização. Na lei orgânica tem lá, garante o direito da saúde a todos. Numa lei própria, vai vir dizendo, de acordo com o artigo tal da lei orgânica, saúde é garantia para todos, cria-se o programa que doa absorvente a todas as meninas abaixo de 15 anos que estudam na rede pública de ensino com baixa renda. Ou seja, você pegou um direito que é um direito subjetivo, previsto na lei orgânica, essa é a forma de agir. Na lei orgânica não é para ter detalhe, garantia de que todo aluno vai estudar na escola com merenda. Não, ela Eu vai já dizer. vi dizendo o nome de praça, o nome de coisas absurdas, assim, que não cabe. É Lei uma orgânica, prolixidade que lei não... orgânica é subjetivo. Vem uma lei própria, esteado no princípio e na previsão constitucional e determina e aí cria as políticas públicas. Então, no orçamento, o vereador vai lá, vai pegar, de acordo com a autorização que ele próprio fez na lei orgânica, e o vereador vai apresentar a emenda. Depois da emenda aprovada, ela se une ao orçamento do município, segue para o chefe do executivo, que vai ter até o final do ano seguinte para poder cumpri-la. Então, ele vai ter que executar aquilo ali, ou justificar, dizer que de onde estava demonstrando a vinda do recurso, não veio, recurso não veio, não tinha recurso para isso, certo? Ou então, por ordem técnica, o vereador queria que fizesse uma ponte, mas lá foi feito um estudo, é impossível uma ponte ali, tem algum problema no solo, etc. Ou de ordem financeira, né? O vereador preveu 80 mil para uma ambulância, não deu, não dá, não é possível, entendeu? E aí ele justifica ao vereador e o vereador vai lá e faz os seus ajustes e adequações. Entendeu? Mas se aí o vereador antigamente mandava para uma associação, às vezes a associação não tinha documentação, entendeu? Mandava associações assim, associações não tinham. O prefeito ia lá e dizia, ó, não mandei porque a associação está totalmente inadimplente, né? Não tem nada. Então, precisa seguir todos os regramentos. As assessorias jurídicas estão para isso, né? Exatamente para fazer o vereador. Vereador, ele não precisa ser um doutor. Ele é um doutor da política. Ele é o melhor que o povo quis. Então, se o povo elegeu uma pessoa que tem um conhecimento básico de ensino, não é analfabeto de tudo, mas é um agricultor, uma pessoa simples, é porque ela se sente representada naquela pessoa. Se ele indicou era para ter dentro de uma câmara uma costureira, era para ter um vaqueiro, ou seja, e que tem em muitas câmaras, né? Era para ter tudo isso aqui, serviços gerais, pessoas motoristas que representam classe de motoristas de transporte, etc. Tal. Então, assim, dentro dali, que representa o comércio, dentro da Câmara para ter a diversidade. Mas o vereador ele não precisa conhecer tudo. Aí ele vai para o assessor jurídico e diz, ó, me ajude a fazer o certo, e aí o assessoria jurídica vai. Tem vereador que chega para mim e diz assim, doutor, eu quero fazer um projeto de lei para os animais. Ponto. Ele não diz mais nada que isso. Esse é o meu papel. Eu vou lá e digo, olha,
tem esse Como? projeto, tem esse, tem esse, tem esse. Ah, eu quero castração. Ah, não, eu quero controle de zoonoses. Ah, não, eu quero um abrigo para os animais. Eu quero apreensão, eu quero multa, eu quero evitar artifícios explosivos, entende? O meu papel é apresentar a cartilha para ele. O papel dele é pegar aquilo ali, assinar, naturalmente dar o seu Sim, e saber colocar pessoas certas nos lugares exato. certos. Doutor, foi excelente o programa, foi realmente um esclarecedor. Eu acho que a gente tem pauta aqui para mais uns 10 programas aqui, né? Eu nem entrei em tudo que a gente poderia ter falado, que realmente a gente poderia tratar muito mais outras coisas pela sua experiência, pelo seu conhecimento, que fica notório. Mas a gente tem um prazo, assim, um tempo, certo? Que a gente precisa cumprir, infelizmente. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, seu tempo, por estar aqui esclarecendo para a gente, para os nossos seguidores, para todo mundo. E vou abrir esse espaço para o senhor fazer as suas considerações, certo? Para a gente caminhar para o fim desse episódio. Infelizmente, né? É. Tiago, primeiro quero agradecer o seu convite, quero agradecer a toda a equipe do AgoraCast, né? Quero agradecer a todos que nos ouvem, nos assistem, né, nas suas redes, porque não à toa você é o maior, né, a maior rede de gestão pública do país, né, com milhares de seguidores, porque você mostra conteúdos interessantes, relevantes, mas, sobretudo, conteúdos que têm sentido, né? A gente vê hoje a mídia um pouco diversa, né? Gente ganhando notoriedade falando coisa nenhuma com coisa nenhuma, Sim, né? Você não, você tem falado coisas pertinentes. Gestão pública e política não pode ser jamais demonizada. Eu posso não gostar do político, mas eu preciso gostar da política. Porque eu só transformo o meu município num município melhor se eu nele colocar gestores melhores. E eu só coloco gestores melhores através de política, através do voto. No voto, eu elejo uma pessoa comum a se tornar um vereador ou prefeito. E é essa pessoa comum que eu coloquei lá que pode transformar o meu bairro, a minha comunidade e a minha cidade. Então, se as pessoas compreendem o poder e a responsabilidade que elas têm nas mãos, que é através do voto, do simples voto dela, dessa pessoa, que ela consegue transformar a vida do seu neto, a vida, o futuro da sua família, né? Elas dariam tanto valor. E aí, do valor do voto, viria o valor do voto que dá, ou seja, eu enquanto eleitor, se eu entender o valor que eu tenho, quem recebe o meu voto vai entender o valor do que eu estou dando, dizer, ó, eu estou confiando, o que eu tenho mais precioso é o meu voto. Ele vai receber esse voto conquistado com muita responsabilidade e aí vai executar, e vai fazer um mandato muito digno, vai buscar pessoas, ser assessorado por pessoas competentes, porque ele sabe da responsabilidade que ele tem em cuidar. Se eu tenho, enquanto pai de família, uma responsabilidade de cuidar dos meus filhos, imagine de toda uma cidade que a mim confiou aquele voto. São 9 vereadores, 11 vereadores, 15 vereadores, depende do porte do município, representando 50 mil pessoas. Uma responsabilidade muito grande. Então, se a cidade deu certo, é porque tiveram vereadores e prefeitos competentes, dedicados e comprometidos com a gestão pública. Se falhou em algum ponto, não interessa quem falhou, falhou todo mundo, o sistema todo, porque ele é perfeito. O tripartite ele é perfeito. Ele é feito exatamente para o vereador, legisla, cria a norma, indica, autoriza, ao executivo executa e ao judiciário fiscaliza. Fiscaliza no seguinte sentido: pune, se tiver de ser punido. O vereador pode fiscalizar, legislativamente falando, e administrativa, mas judicialmente, se o vereador representa judicialmente o prefeito por falta de execução, ao judiciário cabe punir. Então, eu acho que funciona de forma perfeita, mas cabe a cada um compreender o seu papel, desde o vereador ao prefeito, ao eleitor. Se os três trabalham em comum acordo, atendendo às suas funções e às suas responsabilidades, com certeza, mais à frente, estaremos conversando aqui em momentos muito melhores, observando que evoluíram muito as legislações, as leis orgânicas, que se isso ocorrer, é para o bem de todos, trazendo todos os costumes para dentro das normas. Deus abençoe, muito obrigado a você, obrigado é isso. aos seus leitores, aos seus seguidores, né, que acompanham a AgoraCast. Desejo muito sucesso. Obrigado, obrigado, doutor. Pessoal, esse foi mais um AgoraCast com o brilhante doutor William. Falamos aqui sobre o legislativo e como ele transforma a sociedade. Gestão pública não é para qualquer pessoa, mas ela precisa ser feita com seriedade, com compromisso e com a verdade. Muito obrigado, meu nome é Tiago e até mais, pessoal. Acabou de assumir uma secretaria municipal e não sabe como conduzir, está com dúvida nos processos e o que você precisa fazer? Nós temos a solução. Manual do Secretário Municipal. Quer saber mais?
Link na descrição.